Oi, Nauíra. Então, vamos começar aqui a nossa gravação. Se tu puder se apresentar um pouco para os alunos e falar só rapidamente da tua experiência com a comunidade indígena, para eles entenderem o contexto. Sim, então, obrigada, Ana, né, por essa oportunidade de participar junto de vocês, os demais professores, estudantes, né, desse processo aí internacional, né, que busca conhecer uma realidade muito particular, né, que a gente vivencia aqui no Brasil, né, nesse lugar em particular que é Florianópolis, né. Então, eu sou formada em arquitetura, né, na URGS, também fiz o mestrado ali na engenharia civil, no núcleo orientado para inovação da edificação e na área de edificações e comunidades sustentáveis. E daí, nessa linha de pesquisa, foi que eu me aproximei das questões da arquitetura dos usos, né, dos espaços, da questão do território, né, dos Imbiá-Guarani, especialmente, né, que é quem eu venho trabalhando ao longo, então, de mais de 20 anos, né, de pesquisas, projetos de extensão e também no ambiente do ensino mesmo, dentro dos ateliês aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. Na época do mestrado, o que eu trabalhei foi a habitação. Então, para entender a habitação, é preciso conhecer profundamente os aspectos culturais que envolvem, né, toda a relação com os mitos de origem, com o significado dos materiais, com a escolha do lugar, o posicionamento, que tudo está muito envolto também, assim, em aspectos da própria religiosidade deles, né, a conexão deles com as divindades, né? Então, quem constrói, como é o processo construtivo, quem se envolve, o que que isso significa para a comunidade. Então, o que eu poderia talvez contribuir, né, mais é nesses aspectos culturais mesmo, né, que vão estar fazendo essa relação com a arquitetura. No mestrado, eu investiguei a parte da arquitetura feita por eles próprios, né, assim, para suas moradias, enfim, comparando com uma casa que o governo tinha oferecido para eles, enfim, vendo aspectos de sustentabilidade que estão relacionados a várias dimensões, né, como as questões políticas de participação, questões econômicas, ambientais, culturais, sociais, né, que envolvem esses diferentes processos. Eu fiz um comparativo, digamos. E depois no doutorado que eu fiz aí na Universidade Federal de Santa Catarina, aí que eu trabalhei com as populações daí dos Guarani do litoral, fui visitá-los, conhecê-los e escolhi uma comunidade para trabalhar, mas daí o foco era uma intervenção arquitetônica que foi feita ali dentro, que era uma escola. Então, entender todo o processo que foi feito de diálogo com eles, se qual foi a forma de participação deles, qual foi o resultado, como que era o uso deles, né, essa pós-ocupação, né, como é o uso que eles fazem desses espaços e como é o processo educativo, né, na relação dele com o território também, porque acabou surgindo isso, sim, né, o vínculo deles com um lugar, com uma arquitetura, no caso do processo educativo, e acredito que nas outras edificações também, não se situa somente dentro desse espaço, né, porque para eles vivenciarem suas formas próprias de educar, eles precisam se deslocar pelo território, né, eles precisam buscar os materiais, eles precisam estar em lugares sagrados, enfim, é uma série de outras questões que daí justificam, né, toda essa relação que eles estabelecem com essa paisagem, né? Então, sempre trabalhei mais, né, com os Imbiá-Guarani, né, mas Uhum. em Florianópolis, e toda essa região aqui, eu moro no Rio Grande do Sul, né, na, na, no norte do Rio Grande do Sul, que é bem próximo da divisa com Santa Catarina, e é uma região de Planalto, e que também tem o povo caigangue, né? Além do povo guarani, tem o povo caigangue, que é um povo bem, enfim, né? Que também ocupa essa região há muito tempo, né? Antes mesmo dos guarani chegarem, né? Os guarani chegaram aqui por volta de 2.000 anos atrás, né? E os caigangues já estavam aqui, eles que disseminavam a mata de araucárias, né? E se organizavam a partir dessa floresta, né? De araucárias, em grupos também familiares.
Daí a tese da Fernanda fala muito bem, né, das suas formas de Uhum. organização espacial, enfim. Mas daí quando os Guarani chegaram, eles vêm pelas várzeas dos rios, né, eles são canoeiros, né, eles navegavam e iam cultivando, né, as áreas de várzea, né? Então aqui principalmente a nomenclatura, né, o nome dos rios são todos em Imbiá-Guarani, em Guarani, no caso, né, na língua Guarani. E também aí em Santa Catarina, e agora também aqui no Rio Grande do Sul, existe a comunidade Choclen, né, que Uhum. está mais localizada ali, José Boatê, principalmente, né, e eles que frequentam, né, com mais assiduidade, digamos, a cidade de Florianópolis. São esses três povos, né? Eu tive oportunidade de visitar também o espaço Goitaxá, né, que eles chamam, onde fica ali, eles estão, essa moradia provisória, né, Onde era o antigo terminal de ônibus, né? Uhum. isso, do Tissac, né, do Saco dos Limões ali, onde eles estão instalados para vender artesanato, enfim, para morar enquanto estão na cidade fazendo essa venda de artesanato. E ali, principalmente, são os caigangue, né, e talvez alguns choclen também, pelo que eu entendo, né. Os Guarani, eles moram próximo do litoral, então eles vão e vêm. E aí eles Uhum. receberam uma loja, uma pequena loja, né, na reforma que foi feita ali no Largo da Alfândega. Uhum. Então, o que eu consegui observar e conversar com eles, né, que quando eu passo pela loja, ela estava desativada, às vezes que eu passei ali, eles falaram da dificuldade deles, apesar deles morarem próximo de Florianópolis, de fazer esse deslocamento diário, pelo custo do combustível, todas as questões de alimentação, a permanência deles ali, eles vão com crianças, e é um local muito movimentado, de trânsito muito veloz, e que é perigoso, né, para eles terem esse tipo de atividade com as crianças junto, né, que elas estão sempre junto deles enquanto eles vendem É. artesanato. O Então, foi. Ricardo comentou que qualquer projeto tem que contemplar as três etnias e que isso é muito difícil. Aqui, e que a loja foi uma grande polêmica, porque qual dia cada etnia ia ficar com a loja, e na moradia também é assim, né? Porque eles têm que. O certo era ter um espaço para cada etnia, porque eles têm as suas peculiaridades, as suas diferenças, Uhum. mas até por isso vários alunos desse trabalho, eles, dois alunos falaram só dos guaranis, porque talvez eles tenham entendido que eles têm mais essa demanda de moradia, que talvez os choclãs e os caigangues estejam mais em maior quantidade nesse antigo terminal desativado. Sim, é ali, provisoriamente, eles têm, né, essa resolução, ainda está em encaminhamento uma solução um pouco mais adequada, né, mas é, tem a situação dos Guarani, é que eles moram próximos, eles precisariam também permanecer, é difícil para eles estar indo e vindo. É, mas na teoria essa reforma que foi aprovada agora final do ano passado para o antigo terminal estaria abraçando essas três etnias, né? Não sei se vai conseguir, mas a intenção é essa. Sim, às vezes é necessário ter alguma certa separação, né? Deve ter, né? Alguma certa separação, sim, nos dormitórios, enfim. Mas trazendo o exemplo de Porto Alegre, lá tem um mercado do Bonfim, onde tem uma loja, e lá nessa loja é feito um revezamento não é mensal, não sei se é trimestral, mas para separar períodos de uso por etnia, por povo indígena, né? Então, tem um determinado período que são os caigangue, depois eles saem da loja, retiram suas coisas e vêm os guarani, e podem utilizar aquilo como um ponto de apoio e um espaço de venda durante aquele período, assim, de uns 3 meses, 4 meses. Mas eles também têm os espaços daí que eles podem vender, que ficam ao longo da feira, né, do Brick da Redenção, Uhum. né? Então, que são eles têm aí então, né, as aldeias que a gente chama, né, as comunidades que estão em Porto Alegre, né, e que podem fazer esse deslocamento semanal, né, para ir lá vender, Mas né? então talvez de aprendizado para esses alunos que estão projetando um centro cultural indígena seria de
de poder contemplar as 3 etnias e ter lojas separadas para as 3, justamente porque eles têm produtos diferentes, artes diferentes, demandas diferentes, né? Isso, eu acho que seria importante. E se tiver espaço de permanência, eu entendi que é mais um espaço cultural, né? É um Porque espaço se tiver cultural, espaço mas de. eles estão montando esse programa do que precisaria ter, né? Ah, de qualquer forma, eu lembro que a gente projetou lá na URGS um espaço que era um posto de venda de artesanato na beira da estrada, próximo de uma aldeia, né? Muito, assim, próximo, eles podiam ir caminhando tranquilamente, e ainda assim ali a gente fez um espaço de permanência. Por quê? Porque daqui a pouco eles vão dormir ali para cuidar do espaço, né? Hum. Alguém tem que cuidar daquele espaço, porque pode ter crianças junto que precisam dormir, precisam descansar, ou porque precisa preparar um alimento enquanto eles estão ali, né? Então tem algumas necessidades que vão acabar necessitando, assim, né, de um espaço de permanência, né, de lugar para dormir, talvez até alojamento, não precisaria ser quartos, assim, espaços familiares definidos, mas o que eu observo é que, pelo menos entre os Guarani, eu acho que também entre os Caigangue, né, quando eles vêm aqui, porque a gente fez o semestre passado com a turma de ateliê, cinco aqui, né, projeto e ambiente, um espaço para venda de artesanato aqui no centro e para permanência deles, né? E eles também vêm por famílias. Então, cada aldeia, a gente tem aqui num raio de 100 quilômetros de Erechim, tem 13 aldeias, né? Então, cada aldeia pode enviar algumas comunidades em um determinado período. Vem, fica 2 semanas, depois reveza e vem outra, né? E isso, eu acredito que os Guarani trabalhariam dessa forma, porque eles estão próximos, né? Ou uma semana, às vezes. No sítio de São Miguel, eles vão, ficam algumas famílias uma semana, depois voltam para a aldeia, que é distante 40 quilômetros, e vêm outras famílias. Eles têm lá uma casa de passagem também, né? E podem fazer a venda no sítio arqueológico ali de São Miguel Arcanjo. Então, esse movimento pendular, né? Até eu tenho um outro ideia sobre essa realidade aqui de Erechim, né? Eu posso te enviar se interessar, mas Uhum. ele é recorrente, né? Eles virem e voltarem, né, para vender artesanato, eles têm que voltar para suas casas também, cuidar do que ficou lá, às vezes eles têm animais, têm outras E esse deslocamento eles roças. fazem de ônibus, né? Sim, ou alguns têm automóvel. Alguns têm automóvel, é preciso prever a área de estacionamento, né? Porque como eles trazem também material para fazer o artesanato, eles trazem artesanatos prontos, eles vêm com a família, tem que trazer cobertas, roupas, né? Às vezes no ônibus eles sofrem preconceito, né? Ao ingressarem no ônibus de linha urbano, carregados dessa maneira, né? Então, geralmente, alguns que têm condições, eles vão ir de carro e quando eles vão mais assim para passar o dia para vender o artesanato, aí sim, né? Pelo menos o Morro dos Cavalos, as comunidades mais próximas, daí vão com ônibus, né? Vão e voltam, né? Vão só para fazer a venda e depois regressam. Não, Ira, eu acho que a tua experiência é super rica. Eu acho que daria pra gente ingressar nas perguntas, pode ser? Tem Uhum. todo um histórico de experiência aí que com certeza vai contribuir. Então, a pergunta número 1 aqui da Wish é com relação a quantos povos indígenas em Florianópolis estão atualmente praticando suas artes tradicionais. Acho que a gente pode dizer esses 3, né? Tu já respondeste. Em quais áreas de Florianópolis eles estão localizados principalmente? Aí a gente também já falou, né? Porque por enquanto eles ficam ali no antigo terminal no Sapo dos Limões, mais que os guaranis, como eles estão numa área um pouco mais próxima, eles fazem mais esse movimento de ir e vir e ficam um pouco. Eles, na teoria, esse antigo terminal também deveria servir para essa etnia, pelo que eu conversei com o Ricardo ontem. Sim, o terminal ele não serve tanto para venda. Ele pode ser, mas ele é tão deslocado das áreas de circulação de pessoas, né? É, Não verdade. serve para venda, ele serve para permanência, hospedagem, assim. Então,
Onde eles permanecem é ali no centro mesmo, né? Tá. Tem algumas vias ali do centro, até no artigo que eu te enviei, eu coloco isso ali, não me lembro se tem algum mapa, mas tem fotografia, né? Da onde eles permanecem, e Esse artigo está eles disponível, chegam tá, pelo pessoal, para vocês terminal, no Teams. eles chegam pelo terminal rodoviário. Desculpa, eu não entendi o que tu falou. Não, desculpa, eu estou dando um recado para os alunos que esse artigo que tu estás comentando está disponível no Teams para eles, traduzido. Isso, tá. Então, é mais a área central, mas eles vão para as praias vender também, né? Vão nas praias e nas feiras. Então, eu sei que eles vão na feira ali como é que é, da Lagoa da Conceição, né? Da pracinha que tem ali na Lagoa. Eu já fui por lá procurar eles, não encontrei no dia, assim, né? Nos dias que eu fui, mas eu sei que eles frequentam ali vendendo artesanato. Então, tem vários pontos, né? Esse mapeamento dos pontos não existe ainda, que eu saiba, né? Talvez o Ricardo possa dizer, porque o Ricardo ele tem se envolvido mais com as questões indígenas em Florianópolis, na cidade de Florianópolis, né? Então, ele orientou um TCC que era justamente sobre esse terminal, sobre essa área Sim, de sim. hospedagem, né? Ele está A trabalhando gente com vai os disponibilizar a indígenas entrevista. na Uhum. UFSC. Eu até olhando as perguntas, eu pensei, mas essas perguntas são para o Ricardo, não são para mim. Não, houveram outras bem parecidas até, Eu poderia que falar foram para o mais assim Ricardo. sobre aspectos culturais, mas Tá. profundos até, né? Assim, se Aham. tiverem alguma dúvida com relação a Tá, eu acho que a gente pode características de ir seguindo espaços. e dando essa pincelada geral aqui. O Ricardo falou bastante também já sobre isso. Então, a segunda pergunta é se os artistas indígenas em Florianópolis preferem residir no mesmo lugar onde criam suas obras de arte ou preferem estadias temporárias e sazonais. O Ricardo chegou a comentar sobre isso ontem, que seria importante para eles terem alguns postos onde eles pudessem permanecer nas praias, né? Porque esse deslocamento mesmo dessa moradia temporária para os lugares onde eles fazem a venda, que você mesmo comentou agora há pouco, é algo que para eles demanda muito tempo e é muito trabalhoso. Então, se eles pudessem permanecer, eu acho que eu já vou respondendo essa, porque o Ricardo comentou Essa ontem. eu não saberia dizer. Se eles pudessem ter postos pequenos, que eles pudessem permanecer vamos dizer, nessas localizações de venda da ilha seria o ideal. Então, a próxima pergunta seria: os povos indígenas em Florianópolis estão abertos a se envolver com os turistas, considerando que o programa de design incorpora o turismo como um elemento significativo? Quão receptivo eles são para interagir com os visitantes? Isso, os povos indígenas, eles têm essa receptividade para interagir? Sim, eles inclusive organizam momentos nas aldeias, né, para receber visitantes e apresentar cultura, né, e fazer essas trocas interculturais, porque eles sabem que quanto mais amigos eles tiverem, quanto mais as pessoas conhecerem eles, menos preconceito eles vão sofrer, né? E mais condições eles vão ter de que as pessoas compreendam, né, o modo de vida deles e o que eles realmente precisam, né? Porque eles apresentam algumas particularidades, enfim. Então, eu acredito que sim, acredito que esse espaço ele pode ser realmente um espaço de trocas interculturais. E a produção de arte indígena em Florianópolis é uma atividade durante todo o ano ou é sazonal? Se for sazonal, em quais outras atividades os povos indígenas se envolvem durante o resto do ano? É a pergunta. O Ricardo respondeu essa pergunta ontem até. Ele falou que eles, a princípio, vinham só no verão aqui em Florianópolis, mas agora eles descobriram que existe uma demanda fora do verão e que eles conseguem também vender e tirar algum sustento disso fora da época. Então, eles vêm menos, mas também vêm. Então, já respondendo isso. E durante o resto do ano, o Ricardo também comentou, né, que tem os indígenas que estudam também, que estão tentando se qualificar e que precisam também de suporte, de aulas extras e reforço escolar e coisas do tipo. Então, também seria uma atividade possível, né? A gente respondeu isso ontem. Quais são os principais aspectos tangíveis e intangíveis a serem considerados ao projetar
um espaço para os povos indígenas? Eu acho que isso é uma boa pergunta para ti. Eu acho que, bom, eles têm uma conexão muito forte com os elementos da natureza, né? Com os elementos naturais, com o sol, os ventos, o fogo, né? Os materiais. Então, quando a gente pensa um, um espaço, né? Vai projetar, né? Eles muitas vezes falam assim, ó, o ideal era que nem tivesse paredes, que não precisasse energia elétrica, né? Que fosse o mais, que correspondesse o máximo possível a essas mudanças, né? Que a gente não se sentisse separado do que é o clima, né? Lá fora, enfim. Mas claro que a gente precisa se abrigar. Então, realmente, os espaços de permanência, eles são fechados. Eles não têm nem muitas aberturas, né? Então, o que que eu sugiro é que se trabalhe talvez a própria materialidade que eles estão, que eles constroem, assim, né? Tentar trabalhar com materiais naturais, a madeira, a terra crua, né? Bom, tem que dar um pouco mais de permanência, vai ser licitado esse projeto, essa obra, não sei se vocês vão chegar nesse detalhamento, né? Aí vai precisar ser escolhido um material um pouco mais duradouro, né? Mas, enfim, mesmo a, as paredes de terra crua, né, elas também podem ter uma manutenção. E é um saber fazer que, pelo menos para os Imbiá-Guarani, é parte, né, do processo deles, né, do modo deles de viver. Então, é algo que eles, construindo esses elementos, eles podem estar até transmitindo seus saberes, né, para as próximas gerações, né, e, enfim, fica um legado, né? Um aprendizado até para os turistas, enfim, para as pessoas que forem visitar o espaço, né? Tem técnicas construtivas muito interessantes que eles usam, feita, por exemplo, a cobertura de taquara. Não digo que todo o espaço precise ter esse tipo de cobertura, mas talvez algum espaço pudesse ter, justamente para proporcionar o uso do fogo, que é um elemento simbólico muito importante e proporcionar pequenos rituais, né, ou momentos assim de trocas também interculturais, né, que os visitantes pudessem vivenciar um espaço construído mais da forma tradicional deles. E claro que talvez outros espaços vão precisar ter um pouco mais, né, de uma materialidade mais convencional, talvez, né, trazendo conforto também, né, tudo isso, né? Então, é isso, acho que tem que ter talvez uma diversidade, né? Mas pensar, né, no sol nascente, né, como ele é simbólico, na presença até de, eu vi que tem uma pergunta que eles falam da vegetação, do uso de plantas, né? Então, pensar no entorno desse equipamento, como é um equipamento voltado para a produção de artesanato, que pudesse ter taquara, né, que é um tipo de bambu aqui do sul, né, que pudesse ter a taquara para eles fazerem o artesanato já ali. Ela é um ótimo elemento para né, os ventos frios que vêm do sul e do oeste. Eles podem ter também o coqueiro jerivá, que eles também usam a palha, né, é uma árvore sagrada para os Guarani, tá no mito de origem, né, da terra. Eles podem, enfim, o pinheiro realmente acho que ali no litoral ele não é a casa dele, né? O araucária, Uhum. né? A araucária é mais de altitude, mas enfim, tem outros elementos como o cedro também, né? Que também pode ser o guapuruvu, né? Enfim, há várias árvores que eles utilizam até as sementes também para confecção de artesanato. Tem o capim, o capií, né? Que os guaranis chamam, que é a lágrima de Nossa Senhora, que eles utilizam muito também para fazer artesanato. Então, se no paisagismo tiver esses elementos, né, no entorno da edificação, então são elementos, né, que vão do tangível ao intangível, porque para eles não tem essa separação, né? O artesanato é um bem material, mas ele também tem um simbolismo, né? E, enfim, é muito, é Ótimo. muito Uhum. mais profundo e integrado, né? Todo esse modo deles de ver, né? O mundo, a vida, enfim.
Obrigada. É bastante vários aspectos, né? Vou partir aqui para as perguntas da Jace Oriente a respeito do engajamento das pessoas com esses povos originários. Então, ela pergunta da situação atual, o relacionamento dos brasileiros modernos, especialmente os jovens, com relação aos povos originários, que no nosso caso são os indígenas, né? Olha, eu acho que tá havendo uma, desculpa, tá havendo uma mudança até, né? Porque algum tempo atrás nem se falava muito, as pessoas não sabiam que existiam indígenas, né, aqui no sul do Brasil, né? Então, tá havendo uma mudança com relação a isso, né? Tá sendo mais falado, a gente é que também teve uma mudança política, né? A gente tem um Ministério dos Povos Indígenas, a gente tem os povos indígenas assim com mais representatividade, né? E o acesso franco às mídias, né, sociais, tudo isso facilita, né, para que eles sejam vistos, né? Até a tese do meu co-orientador do mestrado, ele falava que eles da invisibilidade, né, desses povos indígenas, que eles ficavam na beira das estradas e ninguém nem via que eles estavam ali, né? Ninguém sabia que eram indígenas, ninguém queria saber, né? Então, eles estavam no centro vendendo seu artesanato, também pareciam, tipo, as pessoas tratavam como se fossem indigentes, né? Então, aos poucos, né, a gente nota, aos poucos não, porque isso, brincando, já fazem, né, uns 20, quase 30 anos, sei lá, né, que foi mudando gradativamente isso, né? Então, hoje a gente tem mudanças significativas aqui, né? A gente não pode dizer que não sabe que existe, né? Mas não existe um conhecimento profundo, né? Está se abrindo, a gente percebe que, né, de uma forma geral, o país está se abrindo para isso. No campo da arquitetura, a gente tem visto trabalhos finais de graduação que enfocam isso e que há uma novidade, né? Uma novidade desses tempos. E existem certos protocolos em vigor a serem seguidos em relação à comunidade, a essas comunidades O que será que eles no querem Brasil? dizer com protocolos? Leis de proteção, o que protege os indígenas aqui no Brasil? Bom, Eles têm uma luta por território, né? eles têm a FUNAI, né, enquanto a agência, digamos, né, fundação de proteção, né, e para visitar uma comunidade, é uma terra protegida, geralmente, né, eles só pode ingressar quem é autorizado. Então, geralmente, a gente tem que se comunicar primeiro com o cacique, né, ver se ele autoriza, né, a visitação, para realizar pesquisa, fazer visitação. Pesquisa é diferente, né? Mas para visitar, a gente, né, se comunica com a autoridade, que é o cacique. Agora, para fazer pesquisa, né, a gente já precisa, é muito mais complexo, né? A gente precisa daí de autorização da FUNAI mesmo, enfim, é mais complexo para realizar isso, né? Mas eu acho que fundamental, assim, é a gente compreender essa representatividade política, né, do cacique, enfim, né, das lideranças deles, né, respeitar isso, enfim, né. Agora, eu acho que eu não sei se eu entendi essa questão do que são protocolos, porque existem protocolos para determinados tipos de comunidades, mas eu não sei se a gente está existia tipo o Estatuto do Índio, né? Existe, né? Enfim, existem algumas leis, mas eu talvez não seja a pessoa mais indicada para responder a isso, sabe? Como que isso se aplica, né? Como que isso, Uhum. enfim, influencia, né, na vida deles. Enfim, é isso. Desculpa, mas essa pergunta Não, não. imagina, tudo bem. Teve perguntas que eu falei para o Ricardo que ele também disse, isso eu realmente não compreendo, não tem problema, é assim mesmo.
Eles estão sendo representados adequadamente? A aluna continua na mesma temática. Eles ainda têm laços fortes com a sua terra cultural? Sim, né? Como assim representados adequadamente? Eles têm Ah, autonomia de autorrepresentação, eles não têm uma pessoa que os represente, tanto que se a gente quer entrar na comunidade, a gente precisa falar com o representante deles, que é o cacique, uhum. que é um membro da É, comunidade, né, escolhido eu por acho que seria eles. mais a FUNAI, e a gente tem, vamos dizer, algum deputado indígena, né? A gente tem algumas representações Isso dentro do mudou. governo de pessoas indígenas que talvez seja isso também um pouco, né? Agora isso está mais favorável, né? Teve Uhum. épocas que realmente eles não tinham representatividade política, né? Agora eles têm, né? Eles têm, e a própria FUNAI também, né? Tem, o presidente é indígena, né? Então é isso, assim, por muito tempo a presidência da FUNAI era composta por militares, então todo um cenário talvez não tão favorável, né? E agora politicamente, né, me parece mais favorável, assim. Ela está E a segunda perguntando pergunta, também que eu acho que eu não entendi, não sei se eu respondi. se eles têm laços fortes ainda com a sua terra cultural. Uhum. Sim, com certeza, tanto que eles estão reivindicando, né, o reconhecimento, a identificação, demarcação e homologação dos seus territórios, né, e tem todos os laudos antropológicos que comprovam a ancestralidade da presença deles, até a arqueologia comprova também, né, porque tem muitos remanescentes, né, enfim, é inegável, né, que o território, que eles são povos originários, né, daqui do Brasil, dessa região do Brasil, enfim, é lamentável todo o histórico, né, de violência e expropriação que aconteceu, que foi levando eles a ficarem apartados, inclusive, né, dos seus territórios, colocados em áreas de reserva muito pequenas e juntado clãs, né, que muitas vezes eram antagônicos, porque eles disputavam em territórios entre si, daqui a pouco estão juntos ali e geram ambientes de conflito também interno, né? E enfim, né? Existe um Porque conflito entre os precisa caigangues e os guaranis não entre próprios clãs dos Caigangue mesmo. mesmo? Caigangue e Guarani também pode acontecer, eles convivem também, né? Mas aqui na nossa região, às vezes os conflitos são entre os próprios Caigangue. Ela está perguntando aqui se existem diretrizes arquitetônicas locais com relação ao design para os povos originários indígenas. Alguém Então, montou esse. Foram feitos projetos, mas não sei se alguém montou em termos com diretrizes, até porque são diferentes para cada etnia, né? diretrizes, não que eu saiba, mas assim, tem a tese da Fernanda, né, onde se pode compreender a forma de uso do espaço e a configuração, né, das casas, das moradias, enfim, dos espaços de convívio, né, dos ancestrais, dos Caigangue, anteriores à colonização, né, e na minha dissertação de mestrado, que aí poderiam compreender como os Guarani, né, utilizam, enfim, a sua organização espacial, configuração, né, a orientação de localização da casa, toda a configuração, uso de materiais, enfim, né, coisas que eu já mencionei antes, processo construtivo, significados, né, simbólico-culturais dos elementos, né, e das soluções. Tá. E hum, os brasileiros modernos, os jovens, estão cientes das práticas culturais dos povos originários com relação à vida vegetal, por exemplo, para fins medicinais, alimentação e etc. Talvez de alguma forma, assim, meio vaga, porque na verdade a gente tem, assim, mais de quase 300 povos, né? Muita coisa. 275, sei lá, 78 povos, é muita coisa. E cada um tem as suas próprias práticas, né?
a gente tem algumas coisas que já são disseminadas na própria cultura brasileira, né? A mandioca, enfim, uma série, né, de produtos que são daqui da América e que foram domesticados, né, pelos povos indígenas, né, antes da colonização. E mesmo os chás, né, as plantas nativas. Mas eu não sei, eu acho que os jovens modernos, como ele coloca ali, eu acho que não sei se tem tanto interesse em conhecer isso, na verdade, né? Eu não observo isso, ao menos. Aqui no Sul a gente usa muito o chimarrão, né? Que é também uma prática indígena, né? Originária, e que é também tem fins medicinais, nutricionais, né? Que é o uso da erva mate. Uhum. E existem programas significativos atualmente em vigor que destacam a horticultura e a importância dos espaços verdes em regiões urbanas, que você conheça, é claro. Eu acho que poderia haver mais, né? Tem se falado que eu vejo em Florianópolis, né? Até tem um deputado que tem trabalhado em prol disso, mas a gente não costuma ver muito assim, por exemplo, hortas comunitárias, né? Espaços comunitários de cultivo nos bairros, né? Eu acho que isso a gente não tem, então, esse programa que incentive isso, entende? Como existem em outros países, né? Eu acho que isso ainda a gente está bem distante. Tá. E com relação à conexão do aspecto da rede urbana, eu acho que isso aqui fica difícil responder, porque ela está falando com relação à pesquisa dela. Então vamos passar para outra pergunta. Qual é o modo de transporte dominante em Florianópolis? Seria o ônibus, né? E se é conhecido por ser uma cidade onde se pode caminhar, em alguns espaços, sim, né? Eu vou responder porque Florianópolis é mais para mim, acho. E no É, bairro, no centro ali, eu acredito que sim, né? Essa região sim. central ali, eu acredito que sim, apesar de ter muitos morros, né? Geralmente as pessoas fazem esses deslocamentos a pé, né? E as pessoas usam regularmente transporte público, bicicleta, ou a cidade é dominada por veículos particulares? É, é mais veículos particulares, É, porque é perigoso andar de bicicleta ali. é. Apesar de que se fez aqui recentemente em Florianópolis uma via de ciclismo que passa por grande parte da cidade, ela ainda não consegue chegar nas praias de forma segura e ainda é muito deficiente, né? A gente não tem essa cultura de muito deslocamento com bicicleta aqui, é muito carro mesmo. E além das atividades de praia e aquáticas pelas quais Florianópolis é conhecida, as pessoas geralmente gostam de se envolver ao ar livre no ambiente urbano, por exemplo, parques, distritos comerciais e lazer a pé. A gente tem a Beira-Mar Norte, né, que fica bastante movimentada, que é justamente o entorno da Ponte Hercílio Luz, onde eles estão trabalhando, que fica bastante movimentada, tanto nos finais de semana, quanto fins de tarde, quando tem sol. Florianópolis é conhecido como a capital do exercício físico, né? As pessoas vão para fora para correr, para se exercitar, para a gente tem aqui um pouco mais isso até do que as outras cidades, eu acredito. Né, não, Ira? É, tu vive aí, eu acho que tu pode até falar mais, né, desse uso dos É. espaços. Eu morei aí por pouco tempo, mas eu também usei bastante. A gente morava no Coqueiros e ali o Parque do Coqueiros, né? Todo Coqueiros é um bairro que as pessoas, né, utilizam bastante, caminham É a onde eu pé. moro. Aham. É. Então, É uma é, delícia aqui, né? Então vamos passar para as perguntas de Suman. Ela também está falando do relacionamento moderno com o Brasil, como os brasileiros contemporâneos, particularmente. Não, isso aqui. Será que eu estou repetindo? Só um pouquinho. É a mesma eu vi que tinha pergunta, não? perguntas muito parecidas ali. Essa a gente pode pular que a gente já respondeu. Também essa. Quantos jovens indígenas estão matriculados no ensino superior no Brasil? A gente não tem esse dado, né? De Não. quantos exatamente, mas o Ricardo chegou a comentar ontem
que a gente tem no Brasil as cotas, né? Que uma determinada quantidade de vagas para o ensino público é destinado aos indígenas. Então, hoje, depois de muito tempo de luta, eles conquistaram esse espaço, né, mas ainda é muito deficiente porque existe uma dificuldade deles permanecerem e, de fato, se formarem. Né? Eles tentam, mas muitos não têm computador, muitos tem a questão da moradia, tem a questão da família, eles já têm filho muito cedo, então passam por outras, tem outro dia a dia, né? Então, acho que isso já foi até falado um pouco ontem, a gente não tem esse número exato, mas a gente sabe que são poucos, né? Eu ia A dizer tua que o experiência Ricardo de... saberia responder melhor. a gente falou um pouquinho sobre isso ontem. E justamente esses desafios que eles enfrentam no ensino superior, né? Então, como as universidades respeitam e incluem a cultura indígena, isso está na entrevista do Ricardo, tá, pessoal? E vocês podem assistir. Tudo isso aqui está contemplado. Bolsa de estudo ou ajuda de financiamento específica para estudantes indígenas, tu sabe se tem? Não, Tem, Ira? sim. Tem, né? Uhum. Aqui a gente tem um programa de ingresso de indígenas na universidade, então, desde o ingresso, eles já têm essa facilidade e também tem auxílio permanência. Claro que demora, às vezes não chega no primeiro mês, tem algumas dificuldades, assim, não é um valor adequado totalmente tipo, para eles se manterem aqui. Então, a gente não tem moradia estudantil também, né, muito menos moradia estudantil indígena. Agora saiu uma verba, né, um recurso para a gente fazer nos campi onde tem mais contingente indígena, de estudantes indígenas, espaços de acolhimento, né, para alternância, para as turmas que vêm aqui do entorno quando elas vêm cursar o tempo universidade. Então, eu estou envolvida num projeto de extensão que a gente vai desenvolver esses espaços para eles, né, que enfim, espaços também de uso cultural, mas também de permanência, que deve facilitar, né. E aí, quais são, então, na universidade onde tu estás, a gente pode falar um pouquinho disso, esse apoio da educação para os jovens indígenas, só nesse sentido de bolsa? Existe um apoio psicológico? Existe? Tu já falou que não tem moradia. Aqui também o projeto da moradia estudantil indígena ainda não foi construído, né? Vai ser um equipamento que a gente tem e vai ser um dos poucos no Brasil, pelo que eu entendo, né? Então não é uma coisa comum. Também tem um núcleo, né, que presta o apoio também, né? Esse é o mesmo núcleo que faz essa previsão do ingresso, né, essa organização, também presta esse apoio, né, à permanência. Mas, enfim, tem muita dificuldade, porque a maior dificuldade é financeira, né? E aí as pessoas não têm, né, como, se não vêm recursos, né, se não existem os recursos, é bem complicado, assim, né? Principalmente para aqueles estudantes que vêm de lugares muito distantes do Brasil. A gente tem muitos estudantes que vêm da Amazônia. Então, eles chegam aqui com um clima rigoroso, muito diferente da realidade deles, eles não conhecem ninguém, né? Então, não têm onde ficar no primeiro momento. Então, isso é uma dificuldade grande, assim, né? Às vezes eles chegam no aeroporto de Chapecó e dizem, cheguei aqui em Chapecó, como é que eu faço? Onde que eu vou? Né? Então, tem toda uma rede, né, de apoio aqui na universidade, mas precisaria, né? Porque os recursos, como eu falei, de auxílio chegam depois, né? Primeiro eles têm que chegar e tal, para depois vir o recurso. Então, esses espaços de permanência que a gente está prevendo, a intenção é que eles possam, né, utilizar, assim, logo que chega, enfim, ter um acolhimento inicial, né, para Sim. depois se estabelecer. E aqui um outro aluno, Klein, está perguntando qual é o status geral da língua tupi em Florianópolis. Eu li essas perguntas, eu acho que ele está equivocado, né? Porque a gente não tem a língua tupi, né? Eu não sei se ele se refere ao Nhengatu, que era aquele tupi geral. Não tem, tá? Não tem. Talvez tenha sido usado na colonização, assim como foi em outros lugares do Brasil. Também não sou especialista em história, né? Muito menos linguística. Mas, assim, o que eles usam, né? Que eu sei que é falado de língua indígena é o Imbiá-Guarani, o Guarani, né? Os Xoclém também têm a sua língua materna, que foi
talvez, né, eles foram meio que impedidos de utilizar, né, por algum tempo. Os Kaigang, tenho conhecimento que eles foram impedidos de usar, né, a língua, e isso levou à perda, né, muitas vezes, né, dessa desenvoltura, digamos, né, na fala. Entre E eles falam a língua deles ou eles os falam nossa? Kaigang da Condá, que é uma terra indígena em Chapecó, eu sei que eles falam, né? Mas em algumas outras terras indígenas eles não falam e estão retomando a partir da escola, né? Depois que a escola foi implementada, eles começaram a ter esse resgate, porque foi um incentivo a partir da nova Constituição de 1988, que reconheceu o direito deles a viverem suas próprias culturas, falarem suas línguas, né? Manterem as suas tradições e, inclusive, terem acesso aos territórios tradicionais, né? Então, isso tudo fez com que o Estado brasileiro precisasse incentivá-los a utilizar. E aí que se teve todo, né, um novo processo educativo que não era mais de assimilação cultural, mas era, né, deles realmente vivenciarem sua cultura, né, ao mesmo tempo que obtivessem os conhecimentos de toda a sociedade envolvente, né. Já os Imbiá-Guarani, eles mantêm as suas línguas, é uma língua materna, todas as crianças, se você for na aldeia, falam o Guarani, as mulheres também, e eles não falam, muitas vezes, mulheres e crianças, dependendo da localidade, né, se é mais afastado, eles nem falam português, porque eles não precisam ir na cidade vender o artesanato, eles não têm visitantes, então eles ficam falando mais em Guarani. E aí precisa vir um chondaro, né, um jovem, para fazer intermediação, né, ou a própria liderança, enfim, para dialogar com quem vai fazer as visitas, né, não vão ser, né, as mulheres e as crianças que vão conseguir dialogar. Então, é, é isso, assim, né, mas porque os Imbiá-Guarani tiveram outro processo, né, de relação com a sociedade envolvente, eles fugiram para o mato, né, eles não foram, assim, não passaram por esse processo de reserva na mesma época que os Kaigang, quando esse território aqui foi ocupado, né, no final do século XIX. Então, os Guarani começaram a entrar em contato mais, assim, como eu vou dizer, a se abrir até mais ao contato mais recentemente. E também tem uma pergunta aqui se existe um material de aprendizagem sobre as línguas indígenas, então a gente não vai falar do tupi, mas a gente vai falar Sim, das línguas de cada uma das sim. etnias. Como agora está sendo incentivado que eles tenham também esse estudo, acredito que É, tenha sido feito, né, o material. existe tudo, assim, né? Porque os próprios professores indígenas agora formados, né, eles compuseram cartilhas, então todo o material das escolas, né, início é nas línguas maternas e depois vai começando a entrar o português, acho que a partir do quarto, quinto ano, né, entra o português, então já existe, sim, né, muita coisa, não digo que para todos os povos, né, mas aqueles que têm professores formados, eles começaram a já entrar em acordos de como a língua pode ser escrita, porque são línguas ágrafas, né, que não eram escritas, elas eram línguas orais, né, e daí começou todo esse processo de sistematização, né, dessa gramática, entendimento, enfim, né. Não, Ira, explica um pouquinho como que funcionam essas escolas da cultura indígena. Cada aldeia tem uma escola? Como é que foi implantado isso? Hoje em dia, eles preferem ter, né, que pelo menos até o ensino médio, né, e muitas vezes eles preferem que inclusive o ensino médio seja oferecido dentro da aldeia, né? Porque os jovens quando saem, as crianças mais ainda sofrem preconceito, né, tem diferenças alimentares, né, nas escolas da rede comum, assim, né? Enfim, o que é oferecido na cantina não é, eles não consideram adequado, né? Isso muitas vezes eu falo dos Imbiá-Guarani, tá? Talvez em outras realidades, lá na Amazônia, talvez seja completamente diferente. Eu acho que o fundamental é a gente entender isso, sabe? Que quando a gente vai trabalhar com uma comunidade indígena, a gente tem que olhar para ela, entender como é,
para essa comunidade, né? Por isso, essa questão da participação e do diálogo é tão importante, né? Uhum. Eles vão estar trabalhando com 3 povos diferentes, famílias que vão estar mudando, então vai ser um espaço um pouco coringa, assim, né? Flexível, para que eles se adaptem, mas são espaços também de uso temporário, sazonal. Então, ok, né? Mas se a gente for pensar uma escola dentro de uma aldeia, aí sim, como que deve ser Sim. essa escola? Né? Que aí demora mais tempo, assim, até para um entendimento mais profundo. É legal que, mesmo, né, esse projeto que eles estão fazendo, é importante que seja uma equipe talvez multidisciplinar, se for realmente implementado, né, desenvolvendo esse Não, projeto, não tenho essa né? intenção. Acho que não seria É, possível ser implementado, é um exercício de projeto mesmo. claro, mas no caso de uma Mas realidade, uma questão que eu comentei com o Ricardo e queria te perguntar também. Tu acha que seria possível fazer um equipamento dentro da cidade só para uma das etnias? Porque existe alguns alunos falando que, por exemplo, um centro cultural Guarani não seria justo, né? Teria que trabalhar com as três. No caso, o Ricardo falou que todo equipamento é sempre, eles sempre têm que pensar como dividir entre as três etnias. O que tu pensa a respeito disso? Daria para se fazer por uma só? Existe uma etnia menos atendida? eu acho assim, ó, se fizer para uma só, é porque talvez tenha objetivos diferentes cada um, né? Cada Uhum, realidade, cada povo é diferente, né? Tipo, os caigangues, sim. eles estão mais afastados, eles têm que ficar mais tempo, os guaranis são mais próximos, os xuclém também. Enfim, cada realidade é diferente. Talvez até fosse o ideal pensar uma para cada uma, né? Em situações diferentes, Uhum, né? E atender as particularidades de cada uma. Mas às vezes a uhum, gente não tem condições de pensar isso. A gente tem que pensar um espaço único, porque não vai ter condições de construir 3 espaços diferentes, né? uhum. Então, é mais complexo. É mais complexo, é mais complicado. Isso o Ricardo sabe, porque ele já projetou, né, a moradia estudantil, que é um Sim. espaço que eles têm que compartilhar, mas ali eles têm essa luta comum, né, de permanência na universidade, de objetivo, né, de se formar. Ali também eles vão ter esse objetivo de venda do artesanato, mas às vezes é uma disputa até de quem vai vender, né? Uhum. Quem vai conseguir, né, o É, cliente, enfim. Então, eu não sei se não seria talvez até mais adequado mesmo separar. Talvez eu é, estou falando o sim. contrário do Ricardo, Aham, mas faz parte, né? Eu acho que claro. Não, o que o Ricardo vendo falou é assim, que sabe? sim, seria o ideal que fosse separado, mas que talvez fosse uma briga muito grande construir por um só. Poderia ser num mesmo espaço, três espaços diferentes para as três etnias. Mas Ou nem no mesmo se espaço, eu acho, sabe? é Eu acho cada um, até geograficamente, lugares diferente. estrategicamente Aham, pensados, semelhantes, né? Mas cada um num lugar diferente, até para não verem, digamos, tá comprando mais daquele não de mim, eu não sei o quê, sabe? Gerar uhum, esse tipo de entendi. coisa, né? Mas enfim, talvez até fosse bem legal, né? Pensa, vocês estão do lado de lá da ponte, né? Estão ali, que eu tô no Coqueiros, né? Aham, sim. Mas ali, eu não sei, tem toda uma avenida, é difícil de chegar, eu não sei, né? Eu fico pensando naquele lugar ali como um lugar perigoso, né? Área de estacionamento, mas enfim, talvez teria que pensar 3 pontos ao longo da orla, por exemplo, da Beira-Mar Sim. Norte, Uhum, sim. né? Um Uhum. mais no começo, um mais no meio, mais no fim, mas pontos estratégicos, tipo na frente do shopping, né? Pontos Onde onde tem o movimento de pessoal pessoas, né? vai, Um onde movimento, tem movimento, sabe? E poderiam ser estruturas que pudessem daqui a pouco vir a ser desmontadas, tipo, que se justificasse que fosse construído na orla, entende? Né? Que não é Uhum, uma estrutura assim, né? Permanente na borda, enfim, né? Mas não sei, acho que isso talvez ficasse mais adequado, assim, sabe? entendi. Eu não sei, eu olhei Sim, rapidamente importante. os mapas deles, né, para tentar entender o lugar. Não sei se eu entendi bem, mas parece que é difícil ali o trânsito, né? E não, as pessoas não circulam muito por ali também. Então, não sei. Por isso que eu Uhum, questionei, sabe? Porque tem que facilitar que as pessoas vão, porque as pessoas já claro. não vão normalmente.
Então, quando eles vão vender o artesanato, eles vão nas vias ali do centro, que as Eles pessoas vão passam aonde a tem pé e onde mais movimento, elas né? vão. Porque elas passam pertinho, olham e às vezes nem param. E estão ali do lado. Imagina se tu tá passando de carro, se tu vai parar. Não vai, né? É o meu ponto de vista, sabe? Então, as pessoas que vão comprar são aquelas que estão passeando ali na orla e daqui a pouco vão ver e vão querer comprar. Por isso que na praia é tão bom, né? Porque a pessoa tá ali descansando, então eles vão lá e oferecem, né? Acho que deu uma Sim. outro tipo de interação. Sim. Ah, quais são os principais elementos da cultura e da língua? Aqui, novamente, o aluno fala tupi, a gente vai entender guarani, então, que devem ser destacados num centro de patrimônio cultural. Principais elementos da cultura e da língua, é isso? É, principais elementos da cultura e da língua, aham, que devem ser destacados num centro de patrimônio cultural, dos guaranis, no caso. Eu, enquanto arquiteta, não sei, o artesanato deles é maravilhoso, né? Então, no momento que for trabalhar com isso, eu acho que se poderia aproveitar essa habilidade deles, né, e contratá-los para fazer painéis de cestaria, com forro ou divisórias, enfim, coisas, utilizar esse artesanato deles, né, na composição da edificação, né? Como eu falei, a cobertura de taquara que eles fazem também, né? Elementos que se tornam assim simbólicos, né? Porque daí vão demonstrar a presença dessa cultura, né? Porque é um saber fazer que é deles, né? Ah, da língua, enfim, não sei, mas a presença do fogo, né? Fogo é um elemento sagrado para eles também, né? Enfim, até o chão batido, né? Um espaço assim mais parecido com esses espaços culturais que eles têm, né? Eu acho que também seria interessante. Eu acho que eu vou te passar mais uns artigos que mostram um pouco desses elementos que eu estou falando, né? Para ter uma Claro. ilustração, para eles conseguirem talvez visualizar um pouco mais, né? Porque daí eu falo enquanto arquiteta, né? Já imaginando o espaço, né? Então tem que fazer Incorporando, né? Incorporando isso no design. fazer essa tradução ali, né? De um elemento para uma arquitetura, né? E existem eventos ou figuras históricas específicas que são particularmente importantes para a comunidade tupi em Florianópolis. A tupi a gente vai entender Guarani agora, né? Para os Guarani, bom, aqui no Rio Grande do Sul eles falam muito do Sepete Araju, né? Mas aí está relacionado aos 7 povos das missões, que ali também eram os Guarani. Isso é muito antigo, né? Mas eles lembram isso, né? Como se fosse como um herói Guarani, né? Que lutou, enfim, pela permanência deles, né? Aqui. E a partir disso eles, enfim, né? Perderam suas terras, digamos, né? Eles foram expulsos, enfim, né? Pelos portugueses. Então, talvez uma figura que eu lembre é o Sepete Araju. Mas aí eles têm, né, as divindades, o Caraí, que é o sol, né, o Nhamandu, eles chamam, né, Nhamandu, o sol, o Caraí é o fogo, enfim, é outra divindade, né. Tem, enfim, tem Jacairá também, que é a neblina, que representa a neblina. Eles têm 4 divindades. E Tupã, que é o deus da chuva, dos raios, né? Que traz a calma, né? Quando as pessoas estão agitadas. Enfim, né? São essas 4 divindades que organizam, né? O mundo para eles, e as formas deles de entender o mundo e até de entender as crianças e de organizar a forma de educar, né? Enfim. Continuando agora falando mesmo dos guaranis, quais estratégias eles poderiam usar para garantir que esse centro atenda às maiores necessidades e desejos dessa população indígena guarani, pensando num centro próprio só para eles? Eu acho que precisa ter, então, um espaço de convívio intercultural, né? Um espaço para eles fazerem apresentações de canto e dança. Eles têm corais, né, de crianças que são lindos,
né? Então tem que ter um espaço assim, tipo talvez anfiteatro, assim, sabe? Ou que eles possam ter o fogo no centro, ter a dança, ter o canto, que as pessoas assistam essas apresentações, aonde também daqui a pouco um ancião pode conversar, né? Falar sobre a cultura, apresentar, né? Alguns aspectos que eu acho que eles gostam assim de passar, né? Essa visão deles a respeito do lugar, da vida, enfim, né? Precisa ter espaço para prepararem alimentação também, né? Enquanto eles estão lá, então é muito importante ter cozinha. Se for um espaço, digamos, compartilhado com outros povos, aí tem que ter um espaço para cada, né? Pelo menos pode ser um grande espaço, todo mundo, mas assim, pia, cozinha, fogão, geladeira para cada um, né? Para cada grupo que está ali, enfim, né? Porque eles podem querer preparar alimentos diferentes, né? Uns dos outros. Precisa ter espaço para descanso também, claro, sanitários, enfim, né? Tudo isso, espaço para. Eu acredito que precisa de espaço para dormirem ali também, porque daí eles vão e ficam alguns dias, né? E depois revezam com outras famílias. E Os também ter. sanitários precisam estar para essa etnia, precisam estar separados também? O Ricardo comentou que algumas etnias o banheiro não pode ficar junto. É mais separado que eles fazem normalmente, né? E também o espaço externo, né? Espaço aberto coberto, né? Que possa usar o fogo, sabe? Que possa estar perto da cozinha, onde eles possam fazer o artesanato, estar cozinhando ao mesmo tempo, porque não tem muita divisão, sabe? Eles cuidam da criança, fazem artesanato, fazem a comida, né? Tá tudo meio acontecendo assim, né? Então, ter essa flexibilidade eu acho que ajuda. E esses espaços externos também de como eu comentei, né, de ter um jardim produtivo, né, um espaço daqui a pouco que vai ter árvores frutíferas que eles podem colher, nativas, né, conforme a época, né, pitangueira, guabiju, guavirova, né, uma série de uma mata nativa, assim, né, com essas espécies que eles utilizam, as espécies que eles utilizam para o artesanato, né, a taquara, os diferentes tipos de taquara, né, enfim, e outras espécies também, né? E espaço, talvez até se eles quiserem cultivar alguma coisa, né? Porque eles podem ter as plantas medicinais, né? Para uma emergência, para uma necessidade, por exemplo, né? Eu acho que assim, se for pensar também questões de sustentabilidade, né? Eles podem recolher água da chuva para utilizar, né? Para algum tipo de limpeza ou de rega ou de, enfim, ter disponível, né? Ou fazer um pequeno laguinho, talvez, alguma coisa assim, sabe? Integrado ao paisagismo, enfim. Placa solar ajuda muito também, né? Num projeto como esse, né? A geração de energia, e pensar que a gente está no sul, né, do hemisfério sul, paralelo aí 27, né? Então, o sol tem que entrar no inverno, né? No verão ele não vai entrar, né? Se tu tiver abertura para o norte, ele vai passar por cima. Então, pensar nessa questão bioclimática, acho que é bem importante, né? O verão é quente, sempre tem a brisa do mar aí em Florianópolis, o que é agradável, então aproveitar os ventos no verão, mas no inverno conseguir armazenar o sol, deixar o sol entrar nos pisos, nas paredes, aquecer os espaços, que eu acho que isso vai ser o mais agradável para eles, além do uso do fogo no inverno, que é imprescindível, né? Precisa ter uma fonte externa de aquecimento. Então, para eles o fogo é utilizado tradicionalmente, né, para isso. Eu não sei, acho que eu me perdi. Não, Falei, não, tá excelente. falei Falasse mais do que bastante. Tá excelente. Que tipo de programas educacionais e workshops o centro deve oferecer para promover a língua e a cultura guarani? Ah, pode ser até oficinas de artesanato, né, para quem quer aprender a fazer alguma coisa, oficina de canto, de dança. Eles podem dar aula também de língua, talvez oferecer um curso mais contínuo, porque tem professores que fazem isso, eu sei que eles fazem até online, né? Eu fiz aula online de Guarani, então acho que tem várias possibilidades aí, né? Deixa eu ver o que mais.
É que cada tipo de artesanato é um. Você vai fazer artesanato com taquara, tem todo um tempo necessário para aprender aquilo. Então, é diferente de fazer o artesanato dos bichinhos de madeira, ou de fazer artesanato dos brincos colares, né, penas. Então, são diferentes oficinas, daqui a pouco são oferecidas, mas podem acontecer no mesmo espaço, né, em momentos diferentes. Uhum, Né? uhum. Que mais? Oficina de culinária também, né? Geralmente no fogo de chão, os cozidos tradicionais, assim, né? Um budiapé, que é o pão cozido na brasa. Eles também têm outros que daí precisa do fogão, né? Então talvez a cozinha pudesse ser flexível para ter essas atividades, né? Também de culinária, de oferecer essas oficinas, né? E isso Talvez. poderia ser aberto, aqui ele está perguntando como o centro poderia fazer parcerias com as escolas e universidades Isso. locais para apoiar a educação indígena. Todos esses workshops e programas educacionais, eles poderiam ser abertos para as escolas e para as universidades, certamente Sim, mas com eles número levariam limitado, né? um número limitado, sim. Porque pensa, né? Tipo, um workshop de culinária não se consegue viabilizar com uma turma de 30 pessoas, né? Então, né, teria que Aham. ser 10, 12 pessoas no máximo, eu acho, né? Enfim, Mas eu mas sei aí que eles a têm que escola do meu fazer filho isso. teve no, eles queriam levar as crianças para conhecerem um cacique, uma aldeia. Eles fizeram essa busca e no final foi difícil e tal. Acabaram não conseguindo, mas se tivesse um espaço propício para isso, certamente isso aconteceria com um pouco mais de facilidade, né? Vocês podiam. O Morro dos Cavalos, ele é bem aberto, assim, né? Como eu falei, e em Biguaçu também. Mas tem que agendar com antecedência, né? E geralmente nesse período de abril, a semana ali que eles chamam Semana dos Povos Indígenas. Não é só um dia para eles, é uma semana, né? Que eles se abrem e tem toda uma programação, cada dia é alguma coisa. Tem Sim. Olimpíadas indígenas, né? Jogos indígenas, tem danças, brincadeiras, oficinas, palestras também, apresentação de audiovisuais, tem um monte de coisa, porque a gente tem cineastas indígenas, né? Então tem um monte de coisa que acontece, né, nas escolas, né, que é um momento de troca, de partilha, né, de troca intercultural, né? Então, geralmente é nessa semana, mas eu imagino que esse espaço cultural que eles estão propondo, né, já seria algo onde isso poderia acontecer continuamente, né? Claro que as famílias vão se trocando, né? Daqui a pouco vai ter um evento com o coral da aldeia tal, ou com outro coral, né? Então tem que ter toda essa logística de organização. E aí talvez precise um espaço meio administrativo, sabe? Que possa fazer a gerência, né? Essa organização de quem vai, quem vem, e talvez nesse espaço, não sei, vão ter que trabalhar representantes das três etnias, né? Porque das organizações de diálogo, né, com os diferentes povos, tem que partir deles próprios, né? Se fossem três Sim, espaços, por exemplo, né, cada um teria sua própria gerência. é verdade. É, agora, partindo aqui para a última aluna, as últimas três perguntinhas aqui da Isha, há alguma abordagem alternativa? Ah, acho que aqui a gente tem que entrar no trabalho dela para entender. Eu vou entrar aqui e tentar entender isso aqui, porque é impossível responder. Alguma abordagem alternativa para o local selecionado? Teria que abrir o trabalho da Isha para responder essa daqui, então depois eu dou uma Eu olhei olhada. muito rápido o lugar ali, então eu não sei nem se eu entendi bem, mas como vocês estão trabalhando mais, talvez consigam responder melhor, né? Tu, o Ricardo, que estão mais por dentro, digamos, né, do lugar, eu não sei exatamente onde é. Eu vou dar uma olhadinha e tento responder qualquer coisa, eu pergunto para o Ricardo. Houveram duas perguntas, então, que eu fiz para o Ricardo e ele falou assim para mim: essas perguntas são para a Nauíra, não para mim, do mesmo jeito que tu estás fazendo. Então, os alunos perguntaram se tu conhece algum modelo bem-sucedido ou algum estudo de caso de centros culturais indígenas. O Ricardo indicou alguns projetos que estão focados para a comunidade indígena e tem os dele, né?
que a gente já disponibilizou para os alunos, mas queria saber se tu tens algum que tu gostaria de indicar como um exemplo. Eu visitei uma vez, era em Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, é o Centro Cultural Marçal de Souza, que ele é utilizado por duas etnias. Eu não quero falar errado, faz tantos anos que eu fui que eu não estou me lembrando, mas eu posso te mandar o link depois, tá? Pode ser. E Aham. daí foram construídos lá uns espaços e estava funcionando, assim, né? Nas vezes que eu visitei, foi 2007, se eu não me engano, que eu visitei, e tinha lá o artesanato das duas etnias para vender, né? Dos dois povos ali da região de Campo Grande. E eram povos que estavam localizados, tipo, numa periferia urbana, assim, né? Num bairro É esse Centro de afastado. Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos Marçal de Souza Tupã, Eu Mato acho que Grosso do deve Sul. ser. É como se fossem duas grandes ocas, que a gente chama redondas, assim, né? Mas ela tem uma estrutura metálica. Era amarelo na época. Aham. Eu achei um site, não achei foto do projeto, mas eu vou procurar mais. Eu acho que eu devo ter alguma foto. Porque eu teve uma época em que eu fiz um levantamento, sabe? Muito. Uhum. Tentei me aprofundar. E isso foi antes de eu entrar no doutorado. Então, foi em 2012, se eu não me engano, que eu fiz esse levantamento junto com umas bolsistas do que existia de arquitetura direcionada para povos indígenas aqui no Brasil. E tinha Ai, que ótimo. muito pouca coisa eu encontrei. Mas de lá para cá, deu um boom, assim, né? Uhum. Só que o que eu conheci foi um livro que eu acho que eu preciso indicar para eles, tá? Que é um livro produzido lá na América do Norte, pesquisadores da Universidade de Michigan, se eu não me engano, Minnesota. Eu não me lembro, são duas universidades, mas eu te passo a referência, tá? Uhum. Que é a Malnar e Vodvarka, são os dois autores, e é Contemporary, peraí, Indigenous Architecture, New Contemporary Indigenous Architectures, acho que é o nome do livro, um livro lindo, né, e que eu encomendei antes do doutorado ainda, para poder ver o que, que havia por lá, porque daí lá, o que, que eu soube, né, lendo o livro, é que eles têm vários arquitetos indígenas já formados e que auxiliam na condução dos projetos, né, então tem muitos projetos desenvolvidos junto às comunidades, com uma experiência de processo de projeto, né, muito interessante. Então, ali tudo é muito descrito, é bem aprofundado, né? É um livro enorme, muito bem ilustrado e bem redigido também. Então, é ótimo, né, para a gente se aproximar. É uma pesquisa muito legal mesmo, que foi feita, então, nos Estados Unidos e no Canadá, né, em alguns lugares. E aí mostra centros culturais, escolas, moradias, uma diversidade de tipologias, né? E é muito bacana. Ali tem centros culturais interessantes. Claro que é voltado para aquelas culturas, né? Sim, Mas sim. é uma referência realmente assim bem bacana. E é New Contemporary Indigenous Architecture, acho que é uma coisa assim. Mas eu passo a referência certinho para vocês. E aqui, deixa eu pensar assim, espaço cultural. Que mais? Eu não sei. A gente fez um projeto de extensão, não foi executado aqui junto aos Caigangue. Eu posso enviar porque pode servir também, né, Claro. Aham, de seria ótimo. subsídio para vocês pensarem, porque teve um ano que a gente desenvolveu na disciplina de projeto o projeto de uma escola e junto da escola tinha um espaço cultural. E aí a gente conversou com a comunidade para eles escolherem um projeto para a gente desenvolver o espaço cultural, porque a escola eles já estava sendo construída. Então, a gente desenvolveu o projeto desse espaço cultural, um projeto de extensão, né? Então, esse projeto de extensão, né, as pranchas, eu posso enviar para eles verem também. Nossa, agora eu tenho que fazer uma lista de tudo que eu tenho que enviar. É. Não, mas tá excelente, Nauíra. Muito, muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que tu tá aí super na Imagina. correria e parou um pouquinho para ajudar a gente. Foi uma colaboração incrível.
Ah, é um Obrigada. prazer. A gente que trabalha, que nem eu te falei quando a gente trocou as primeiras mensagens, né? A gente que trabalha com essa temática. Por muito tempo eu estive sozinha, né? Uhum. Não tinha, assim, com quem trocar, né? Não tinha outras pessoas que se interessassem pelo tema, né? Então, é muito bom, né? Ver isso acontecendo, né? Poder contribuir, enfim, né? Fico bem contente. E realmente influenciei o Ricardo, fico feliz da vida, porque ele é um cara que faz as coisas acontecerem, né? É, E gosto muito, né, de ver, enfim, os frutos, né, do trabalho dele, das coisas que ele realiza. E agora muito feliz de te conhecer também, né, que está trabalhando aí nessa eu frente. também. Nossa, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui e desejo